Olá! A partir de agora, você acompanha conosco uma conversa com o senador Delcídio do Amaral, ele que é líder do governo aqui no Senado Federal, e o nosso tema é a crise econômica e suas possíveis saídas. Esse tem sido objeto de reflexões e discursos no plenário, desde o final de outubro, principalmente, quando tanto PT e PMDB lançaram seus documentos a respeito do assunto. Formalizaram opiniões que, na verdade, têm seus contrapontos, né? Elas não são exatamente propostas convergentes. Então, eu queria ouvir do senador, como é que o senhor está vendo esse momento da crise econômica brasileira e quais são as possíveis saídas? Até que ponto esses documentos ajudariam, são ideias e rumos que podem ajudar o país, né? Eu acho, primeiro, que quero te cumprimentar a sua equipe, seus telespectadores. Eu acho que nós estamos num momento importante, votando projetos importantes para a economia brasileira, para a estabilização econômica do Brasil e, consequentemente, para o crescimento. E acho que esse documento que o PMDB preparou, ele trata de temas de grande relevância, porque ele toca, por exemplo, no engessamento do orçamento. Então, hoje, a capacidade que você tem de administrar o orçamento, até pelas vinculações, ela é mínima. Então, isso tira qualquer espaço na gestão. Ele fala de previdência, né? Ele fala de governança no Estado. Eu acho um projeto, acho que são propostas que valem debater, são importantes para que a gente faça uma discussão profunda, olhando o país, a despeito de achar que algumas das propostas apresentadas não são propostas fáceis de se aprovar aqui no Congresso, porque você toca em corporações, você toca em alguns temas que... Resistências. Onde há resistências fortes. Agora, senador, o PMDB fala, por exemplo, que aumentar imposto não é uma saída, que já é defendido pelo PT, né? Nós estamos aí, por exemplo, com essa possibilidade de votar ou não, aprovar ou não a CPMF. Como é que o senhor vê esse ponto? Nesse ponto, o senhor concorda com o PT? Eu acho que, no momento, não há muito... Nós precisamos fechar a conta, né? Então, nós temos que discutir com lucidez, com equilíbrio, olhando o Brasil, olhando o orçamento, qual imposto pode representar a âncora fiscal que o Brasil precisa. Então, essa discussão de tributos, ela é irreversível. Se vai ser CPMF, se não vai ser, se vai ser CID, a CID é mais fácil, porque inclusive é um decreto, mas tem um impacto inflacionário forte, né? Esse debate vai vir. Porque nós precisamos fechar o orçamento, nós precisamos passar para o mercado a leitura seguinte, que o nosso orçamento tem começo, meio e fim. Então, esse debate virá. Agora, claro, à medida que o tempo for passando, você tem condições de estabelecer, através de mudanças profundas no Estado, uma outra matriz tributária. Eu não poderia deixar de registrar que talvez um agente mitigador do aumento de imposto vai ser a repatriação, que é um projeto que, sem dúvida nenhuma, vai garantir recursos novos para a União, para os estados, para os municípios, no momento que está todo mundo aí apertando o cinto, né? O próprio ICMS, que é atrelado, que na Câmara saiu, mas nós vamos retornar aqui no Senado, a unificação de alíquota, porque isso aí vai ao encontro do que todo mundo que defende a reforma tributária quer, você cobrar imposto no destino. E as economias nos estados, elas tendem a crescer, elas tendem a se tornar mais prósperas. Olha o comércio eletrônico, que é um projeto de minha iniciativa, o impacto que isso vai trazer nas contas dos estados. Quer dizer, você taxando o destino, evidentemente tem uma regra de transição. Então, vai ter que ter os fundos de compensação e desenvolvimento, né? Vai ter que ter os fundos de compensação e desenvolvimento. Os governadores não querem aceitar através de uma medida provisória, porque eles têm o trauma da Lei Candir. Então, o senador Walter Pinheiro está apresentando uma proposta de emenda constitucional para constitucionalizar esses fundos. É a garantia. É a garantia. E a gente está gravando numa semana interessante para o governo, porque muito interessante. O Congresso enfrentou os vetos, não é? E sem dar andamento à pauta-bomba que comprometeria mais ainda o orçamento. Na Comissão Mista de Orçamento também foi uma semana positiva. Mesmo assim, senador, suas perspectivas daqui para frente, para as saídas, os rumos, porque há grandes resistências, como o senhor disse, a divergência de opiniões é difícil conciliar, né? Bom, primeiro,
como líder do governo, toda semana é difícil, né? Mas, sem dúvida nenhuma, você tem razão. Essa semana, ela destravou muitas coisas, né? Nós estávamos, por exemplo, com a pauta do Congresso trancada, por causa dos vetos, a famosa pauta-bomba que você falou. E nós passamos pelos vetos, quer dizer, confirmamos os vetos da presidenta. Só um veto que caiu, mas um veto que não tratava de mérito, que é o prazo lá de 15 dias dos depósitos judiciais, que os estados estão se beneficiando dessa resolução do Senado, que nasceu lá na Comissão de Assuntos Econômicos, que eu presido. O restante não, os vetos todos foram mantidos, né? E principalmente esses vetos que criariam um desequilíbrio absoluto nas contas do governo, nas contas da União e com reflexo também nos estados. Então, acho que a gente avançou, nós votamos os PLNs também, eu quero destacar entre eles, né, o Aeros, o Fundo de Pensão dos ex-funcionários da Varig. Isso aí era uma coisa que já vinha se arrastando há muito tempo, mas especialmente o PLN 4, que libera mais de R$ 1,5 bilhão de reais para atender os restos a pagar nos municípios, nos estados. Então, eu acho que a gente avançou bastante. Agora, semana que vem tem mais. Semana que vem são novos desafios do Congresso. Como é que o senhor está vendo a evolução do orçamento, da formação desse orçamento e também a relatoria da tal das pedaladas, que também está na Comissão Mista de Orçamento? Qual é a expectativa do senhor como líder do governo para essas matérias? Bom, com relação ao orçamento, acho que LDO nós votamos, né? Isso é muito importante, agora vai para o Congresso semana que vem. Nós votamos a nova meta de 2015, né? Ajustando as contas do governo, e isso aí também é um avanço extremamente relevante. O orçamento ele está caminhando, evidente, há dúvidas. Agora, por exemplo, a CPMF entra ou não entra na conta, né? Esse é um problema que a Comissão Mista de Orçamento vai discutir, o Congresso também. Agora, acho que, perto das expectativas que nós tínhamos há algumas semanas atrás, o quadro melhorou sensivelmente. Intenso, né? A DRU, que há 1 mês e meio atrás, o pessoal dizia, não, a DRU não se vota. A DRU está tramitando na Câmara. Pois é. E não há governo que consiga viver sem a DRU. Porque a DRU é que desvincula alguma coisa para você mexer no orçamento. Desengessa em alguma medida. Desengessa em algumas coisas. Então, eu estou com uma expectativa boa. Com relação às pedaladas, eu pessoalmente achava que sempre defendi que o governo usasse os 45 dias que o senador Renan deu para o direito de defesa, né? Para que a União exercesse o contraditório. A União resolveu entregar antes, entendendo que seria melhor assim. Mas a gente espera agora, o relator é um senador da República também, o senador Assir, que é líder do PDT. Então a gente espera que isso também tramite rapidamente e tenha um final feliz para tirar aí esse debate que não acaba nunca de impeachment, de novas eleições, de TSE. Acho que a gente tem que olhar o Brasil. Senador, e nesse sentido, né, muita gente que veio aqui falar de crise econômica fala como essa crise é atrelada a uma crise política. Depois de uma semana como essa que nós atravessamos, né, como é que está a crise política? É um bom sinal? É sinal significativo? Não, ainda não? Não, é um sinal. É um sinal. Não As tensões entre o PMDB do deputado Eduardo Cunha e o Palácio Planalto estão rareando? Como é que o senhor está vendo? Eu sinto nitidamente que a poeira está assentando. Não estou dizendo que nós estamos não é céu de brigadeiro ainda. Não estamos no céu de brigadeiro, mas melhorou muito. Isso, Inegável. E isso traz reflexo na economia. E a votação dessa semana é um sinal desse arrefecimento nas tensões. E aí a economia entende, começa a ver, o governo tem condição de se mobilizar, o governo tem condição de fazer frente às pautas-bomba. Então, começa a afastar. Já começa a afastar dúvidas, incertezas, isso é bom. Então, a expectativa é que continuemos nesse rumo e que 2016 a pauta seja outra, Eu espero que a gente consiga terminar a lição de casa, né, até o final, até o início do recesso, e que 2016 nos sorria.
porque 2015 foi um ano difícil, sobre todos os aspectos. Tá certo, senador. Grata pela sua presença Eu aqui que te no agradeço. nosso programa. Obrigado. A você que nos acompanha também agradeço a atenção. Lembrando que você é o nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado e, para isso, 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. E quando você quiser rever essas séries que fazemos no programa Argumento ou mesmo outros programas da TV Senado, use o endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.